Vamos abrir o programa de hoje, então, falando de saúde, leptospirose. Eu convidei o doutor Cláudio Verca, que é nefrologista, e veio aqui para explicar tudo sobre essa doença. Doutor, muito boa tarde para você. Boa tarde, Maristéria. É uma satisfação estar participando novamente com vocês. A gente que agradece a sua presença. Doutor Cláudio, primeiro, qual que é a relação, então, da leptospirose com esse período agora de chuvas que a gente escuta falar muito mais dessa doença, né? Nesse período de verão, nosso verão é um verão caracteristicamente muito chuvoso. Junto com as chuvas e com as pancadas vêm os temporais e os alagamentos. Não é incomum que essas águas de enxurrada e de alagamento sejam contaminadas, principalmente com urina de rato. E essa água contaminada, então, acabe trazendo para o ser humano, de uma forma involuntária, o contato com a bactéria que causa, né, a leptospirose, que é o tema do bate-papo hoje. E o rato é o principal transmissor, né? O rato é o principal transmissor. Ele não é o único portador da leptospira, mas é o principal transmissor. Qualquer contato com fluido orgânico de rato, então a saliva do rato num acidente de mordida, a urina que contamina a água, mesmo água doce, lençol freático, eventualmente caixas d'água, tá? E o sangue, né, de eventualmente animal morto aí podem transmitir leptospirose. É claro que não é todo rato que tem leptospirose, não né? Não é todo rato que é infectado, mas né, sendo uma praga urbana comum e um animal que é difícil a gente ver, ele foge do ser humano com frequência, então muitas vezes é uma doença, um inimigo oculto, né? Mas é muito fácil o contágio em si, porque assim, aqui em Joinville a gente fala de alagamento, a gente sabe que é muito comum, principalmente nessa época, né, final de semana, aí a gente viu várias regiões da cidade com esses alagamentos, com as enchentes. Como é que a gente pode falar de prevenção, então, já que é tão difícil a gente fugir disso? No caso dos alagamentos, como normalmente pega as pessoas de surpresa, a gente não consegue prever, né, que dia que vai cair uma enxurrada, alguma coisa que você consiga sair com algum material, algum equipamento de proteção individual. Vale, às vezes, aquelas medidas de última hora, então você está num ambiente alagado, que você tem uma sacola plástica, alguma coisa para cobrir as áreas de pele que podem ser expostas ali numa água de enchente, evitar ao máximo entrar em contato com esse tipo de água, né? Profissionais que trabalham com controle de praga ou com limpeza de áreas sujas, fossa, esgotamento, etc., usar luva de borracha, bota de borracha impermeável, para não ter contato com esses líquidos aí, com água contaminada pela leptospira, porque a leptospira, com a exposição da nossa pele, mesmo a pele íntegra, em contato com uma água contaminada, uma exposição prolongada dessa pele, mesmo a pele estando saudável, a leptospira consegue entrar na corrente sanguínea. Então não precisa nem ter uma feridinha, nem ter um cortezinho para você contrair a doença, no caso da água contaminada. A presença da ferida, claro, facilita a entrada do germe, mas não é obrigatório a pele estar lesada para que a leptospira consiga entrar na corrente sanguínea. A exposição prolongada de uma pele saudável numa água contaminada também já é capaz de... Entendi. Então, quanto mais você conseguir manter a tua pele fora do contato com essa água, mais fácil de prevenir. De evitar, né? De evitar. Agora, vamos falar da doença em si. Qual que é a gravidade dela, né? O tratamento, enfim, como é que a gente deve se cuidar? De que maneira a gente deve se cuidar, né? Por sorte, a maior parte dos casos de leptospirose são casos relativamente brandos. A imensa maioria passa sem diagnóstico específico, tá? Mas é uma doença com potencial gravidade, pode fazer inflamações muito graves, levando rim parar, fígado parar, pulmão inflamar. É uma doença com potencial letal, ou seja, uma doença que pode matar, né? E ela começa de forma muito parecida com outras doenças dessa época do ano. Então, a principal manifestação da leptospirose é febre, alguns dias depois do contato com o material contaminado. Então, febre alta, pode dar enjoo, pode dar vômito. Uma característica marcante da doença é a dor no corpo, a dor muscular que faz, principalmente em panturrilhas. E daí outras manifestações mais incomuns, como a hemorragia no olho, na esclera, na parte branca, que a gente chama de sufusão hemorrágica. A icterícia, que é o amarelão, então, que é um sinal de disfunção do fígado, que é um sinal que a leptospirose pode ter acometido o fígado. Urina escura, numa cor de chá, numa cor de refrigerante de cola. Então, são essas as principais manifestações. Só que febre, dor abdominal, calafrio e mialgia, você tem
uma variedade de doenças que nessa época do ano... A gripe mesmo, né? O síndrome gripal, também no verão que fica mais em voga a dengue, as outras febres semelhantes, chikungunya. Então, como diagnosticar, né? Existe um exame específico para isso? Há um exame específico de leptospirose que esse é colhido pela vigilância epidemiológica, né, pelo sistema de saúde, quando você avisa eles que você está suspeitando de um caso de leptospirose. Tem outros exames indiretos, que esses daí de ampla disponibilidade no sistema de saúde, em PA com laboratório, nos hospitais, que você consegue aumentar ou diminuir a suspeição de leptospirose, mas a pessoa precisa estar em contato com o sistema de saúde para que a gente consiga detectar, ela precisa procurar assistência médica. E a manifestação desses sintomas mesmo, elas já são logo em seguida? Ou pode, às vezes, demorar alguns dias para começar a aparecer esses sintomas? É bastante variável, tá? Então, tem relatos de pacientes que apresentaram os sintomas de leptospirose quase um mês após o contato com a fonte provável de contaminação, mas, em média, na primeira, no mais tardar na segunda semana após o contato. O que dificulta o diagnóstico também, porque até você lembrar, às vezes, que passou por uma enchente lá atrás, um mês atrás, pode dificultar também, né? Dificilmente a pessoa refere isso para a gente de forma espontânea. Claro, quando você identifica o animal... não, eu tive contato lá, fui limpar meu quintal, encontrei rato, isso facilita. Mas, na maior parte das vezes, o médico tem que instigar um pouquinho ali o paciente no pronto atendimento a perguntar se teve contato acidental com água de enchente, eventualmente algum acidente que possa estar envolvendo rato ou roedor, né? Tá. Inclusive, tem pessoal de casa que está participando, vamos colocar aqui na nossa telinha, o WhatsApp, a Rose mandou assim, quem teve leptospirose tem que fazer acompanhamento por quanto tempo? O que a gente pode dizer? A leptospirose é uma doença que acomete o indivíduo de forma aguda, então ela não é algo que persista no organismo depois de ir embora os sintomas inflamatórios. Ela não é uma doença que acompanha o indivíduo por um longo período. É claro que manifestações graves vão demorar mais tempo para que o organismo consiga se restabelecer e se recuperar. Então, são pacientes normalmente que ficam internados em ambiente hospitalar e depois precisa de acompanhamento, eventualmente, por conta de alguma complicação da leptospirose, mas não pela infecção em si. A infecção, como outras, ela tem uma fase aguda de febre, uma fase de inflamação, e depois que essa inflamação vai embora, eventualmente a gente precisa controlar o estrago que a doença causa. Exatamente. Doutor Cláudio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Ver Mais e até a próxima. Até.